Já estamos de volta com o seu estilo de vida e agora a gente vai conversar sobre ginástica laboral. Quem conversa com a gente é o profissional de educação física Esaú Soares, e aí ele vai contar pra gente o que essa ginástica tem de benefício para o nosso corpo e qual é a diferença também desse tipo de ginástica para outras. Bom dia. Bom dia, Isabelle. Então, a ginástica laboral ela é uma atividade que ela é desenvolvida especificamente dentro do ambiente de trabalho, que pode ser os mais variáveis. Normalmente a gente remete muito já a fábricas, né, onde as pessoas passam a maior parte do tempo e realizando atividades muitas vezes ali cíclicas, né, repetitivas. Então, essa atividade é uma forma de intervir de maneira a prevenir doenças relacionadas ao trabalho. Então a gente já tem a diferença das outras exatamente nesse caso. É uma ginástica que pode ser feita por todos ou é uma ginástica específica para um grupo de pessoas, por exemplo? Não só pode como ela deve, né, ser realizada por todos, mas uma das principais características é que ela vai ser voltada para determinada atividade. Cada setor, digamos assim, de uma empresa ou de uma fábrica, dependendo da atividade que ele realiza durante o dia, né, durante o expediente de trabalho, vai ser mais direcionada possível para aquela atividade específica. Quanto tempo, qual é a periodicidade, por exemplo, que vocês precisam para que essa ginástica faça efeito? Porque, por exemplo, quando a gente pensa em empresas ou quando a gente pensa em um grupo de trabalho, a gente imagina assim, datas específicas ou então datas comemorativas, que aí sempre tem aquela programação diferente. E aí dentro dessa programação tem a ginástica laboral, né? Ou outros tipos de exercícios para poder, enfim, acordar o pessoal. E tem sempre essa função de despertar todo mundo mesmo, de dar mais ânimo. Mas se for feito somente nessas datas específicas e dentro dessas programações especiais, tem o efeito que deveria, por exemplo? A ginástica laboral, quanto método para desenvolver padrões, algum condicionamento físico, não tanto, mas a ginástica laboral ela atua mais na prevenção. Então aquela atividade é uma atividade diária que vai acontecendo todo dia, pode ser no começo, no final ou no meio do expediente, mas ela atua mais na prevenção, ela não atua assim, no desenvolvimento de padrões, nem estéticos, nem nada do tipo, mas na prevenção mesmo das lesões. Quando a gente fala de prevenção, a gente está falando de que parte do corpo em específico? Ou não existe uma parte, é para o corpo inteiro? Eu posso ressaltar novamente o que foi dito. Vai procurar trabalhar exatamente em cima do que a pessoa utiliza mais. Alguém que trabalha no setor administrativo, que passa muito tempo digitando ou com uma postura às vezes incorreta. Então vai atuar nas musculaturas, na parte osteoarticular, justamente ligada à função da pessoa. Então, se a gente trabalha muito com os braços, a gente vai focar no braço. Exatamente. Se trabalha com as pernas, sucessivamente, né? As áreas que a gente costuma utilizar, por exemplo, quando trabalha com computador, né? No caso, o punho e tudo mais. Existem exercícios para essa parte do corpo também? Sim, existem exercícios específicos que a gente vai até poder dar uma olhadinha daqui a pouco. Já estou com medo, né? Porque como vocês podem ver, mais uma vez me colocaram no fogo. Vamos ver se vai dar certo essa ginástica aqui. Não vim nem vestida para ginástica hoje, gente. Mas vamos ver se vai dar certo ou não. Em relação, por exemplo, aos acessórios. Normalmente quando a gente faz ginástica ou quando a gente faz algum tipo de exercício mais específico, a gente utiliza alguns acessórios, né? Quem faz academia tem os aparelhos da própria academia. Quem faz alguns esportes utilizam bola, outros corda, enfim. Tem algum instrumento que é necessário na hora dessa ginástica? Pode ser utilizado instrumentos, até mesmo para uma ginástica laboral muitas vezes mais recreativa, para animar mesmo o pessoal. Agora, o normal é a gente trabalhar com os movimentos corporais, realmente, que ela vai utilizar sem a necessidade de nenhum implemento assim, específico. Pode ser utilizado, mas ele não é assim, indispensável. Em relação à alimentação, sempre que a gente fala de exercício físico também aqui no estilo de vida, a alimentação vem junto, né? A gente acaba formando um combo, é como se fosse um pacote. Sem alimentação o exercício não funciona, sem o exercício a alimentação consequentemente não funciona também. No caso da ginástica laboral, funciona da mesma forma ou a gente pode dizer que ela é um pouco mais isolada da alimentação do que os outros exercícios? Por se tratar de uma atividade assim de baixa, moderada intensidade, a alimentação em si não influenciaria tanto. Mas é lógico, no nosso dia a dia a alimentação ela tem
influência muito maior, às vezes até do que a própria atividade física. Então, passa também pela alimentação. Seria interessante que a pessoa, até por já estar no ambiente de trabalho, ela esteja com as refeições feitas, já realizadas. O melhor horário para essa ginástica acontecer? Durante a manhã, durante a tarde, à noite? Como é que a gente pode caracterizar isso? Então, existem 3 fases ou 3 tipos da ginástica laboral. Pode ser a preparatória, que é antes do expediente, a de pausa, ou compensatória, que é feita no intervalo durante o expediente, né? E a de relaxamento, que ela é feita normalmente no final do expediente. O ideal seria ter essas 3 para que pudesse que possa haver um proveito maior do trabalhador, né? Às vezes eles optam por uma só, mas o ideal seria que tivesse essas 3 durante o expediente. A gente pode utilizar essa ginástica como se fosse o exercício regular da nossa vida? Devido a ela ser muito específica e ter uma intensidade muito moderada, pelo fato de você estar se preparando para o trabalho, né? Não seria o ideal. O ideal é que você faça uma atividade física além disso. Ela vai atuar na sua prevenção, no seu ambiente de trabalho, mas para você desenvolver suas outras capacidades físicas e manter um condicionamento melhor, o ideal seria uma prática a mais do que a da ginástica laboral. Para homens e mulheres, existem exercícios diferentes ou isso independe do sexo e, enfim, a gente está falando simplesmente das partes mais necessitadas mesmo do corpo? Já existem alguns exercícios, né? Na própria academia a gente vê muito, esse exercício de homem, esse exercício de mulher. Na verdade, tem o exercício, muito esse rótulo, sim, né? Homens e mulheres podem desenvolver de maneira diferente, né? Cada parte do corpo, mas o ideal é que se trabalhe o corpo de maneira integral e voltado mais para a atividade fim do que propriamente pelo sexo, né? Que tipos de empresa a gente pode dizer, ou que tipo de trabalho a gente pode dizer que necessita mais desse, digamos que desse bônus, né, da ginástica laboral? Não sei, são empresas que utilizam muito o corpo por trabalhar sempre em pé, ou então empresas que utilizam mesmo sempre o computador, as máquinas. Quais são os tipos de trabalho que a gente pode dizer que pedem por essa manutenção corporal que seria a ginástica laboral ou até pela prevenção também? Atualmente, dentro da própria ergonomia, né, esse cuidado que a gente tem que ter com o corpo do trabalhador, a gente percebe que os setores administrativos, que além de ter mais resistência, que é onde trabalha diretamente muito tempo sentado, muito tempo com digitação, acaba apresentando muitas vezes maiores sinais de Lé ou de DORT do que propriamente trabalhadores que trabalham com manipulação de cargas e coisas do tipo. Então seria mais até essa parte administrativa dentro das empresas. Bom, a gente vai fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, daqui a pouco a gente volta. E aí quando a gente voltar, vamos ver o que vocês vão encontrar, né? Se vocês vão encontrar o Esaú fazendo a ginástica sozinho, ou se de repente eu vou me aventurar por lá também. A gente vai tentar se ajeitar aqui, e aí vamos ver se rola ou se não rola. Mas se você quiser nos acompanhar aí na sua casa, com certeza rola. Então afaste o sofá para você já fazer alguns exercícios junto com a gente também e saber se você gostaria ou não que na sua empresa tivesse esse tipo de exercício, esse tipo de ginástica, se é que ainda não tem. Mas você não sai daí, o intervalo é bem rapidinho, só dá um jeitinho na sua sala mesmo, para a gente voltar a conversar em alguns minutos quando eu voltar do intervalo.